Os sinais que antecedem a ação de Deus são sempre os mesmos. Napoleon Hill revelou o padrão divino da virada, o mistério dos presságios invisíveis. Antes de cada grande mudança, algo acontece no invisível. Você sente uma inquietação, um desconforto, um vazio que parece não fazer sentido. É como se o universo começasse a se reorganizar e você fosse forçado a sair da zona de conforto. Hill dizia que o sucesso raramente vem com tapete vermelho, ele chega disfarçado de desafio. E quando Deus está prestes a agir, o padrão é sempre o mesmo. O caos se antecipa à bênção. A perda vem antes da conquista. A dúvida precede a fé fortalecida. Aqueles que não compreendem esse movimento acham que estão sendo abandonados, quando na verdade estão sendo preparados. Tudo o que parece se desmoronar, na verdade, está sendo reposicionado por mãos invisíveis. Hill afirmava: a cada derrota temporária há uma semente de benefício equivalente. E essa semente é o primeiro sinal da ação divina. Quando Deus está prestes a mover algo grandioso em sua vida, Ele não adiciona, Ele subtrai, retira o que não cabe mais, silencia o que te distrai, afasta o que te prende ao velho. O erro das pessoas é tentar segurar o que está indo, em vez de confiar que o que vem é infinitamente maior. Você já reparou que, antes de toda virada, há sempre um momento em que tudo parece dar errado? Esse é o sinal mais nítido de que o invisível está em movimento. O caos. Como linguagem de Deus, Hill compreendia que Deus fala em códigos, e um dos códigos mais poderosos é o caos aparente. Quando tudo desmorona, é o universo limpando o terreno para o novo. É a força divina dizendo: você não pode subir de nível carregando o peso do passado. É por isso que antes de cada milagre há sempre uma fase de confusão. A mente luta contra o desconhecido, o coração se desespera e o ego tenta resgatar o controle. Mas o caos é apenas o cenário da transição. Deus nunca destrói. Ele apenas reconstrói em silêncio. Quando você ora pedindo prosperidade, Ele responde movendo pessoas, oportunidades e até dores, porque a vibração que você emite exige uma nova realidade, e toda nova realidade começa com desordem. Hill dizia que o homem sábio não teme o caos, ele o lê como sinal de que a fé foi ouvida. Deus não é o autor da bagunça, mas usa a bagunça como página inicial da transformação. Portanto, quando a vida parecer confusa, respire. É apenas o prenúncio do alinhamento. No momento em que você entende isso, o medo perde o poder, porque o caos deixa de ser ameaça e se torna aviso de que a bênção está a caminho. A retirada dos falsos caminhos. Um dos sinais mais dolorosos e necessários é quando Deus começa a fechar portas que pareciam perfeitas. Hill chamava isso de o realinhamento da mente com o propósito. Às vezes você está investindo energia em um projeto, uma relação ou um caminho que não leva à sua verdadeira abundância. Então Deus age de forma misteriosa, faz o que parecia certo perder o brilho. Pessoas se afastam sem motivo, planos travam, sonhos desmoronam. Isso não é castigo, é redirecionamento. O universo não permite que você prospere em caminhos que te afastam do seu destino. Quando a vibração da sua alma muda, tudo o que não ressoa com ela precisa sair. E quanto mais você resiste, mais dói. Hill alertava: a resistência é o preço da ignorância espiritual. O segredo é entender que toda negação é proteção. Se Deus está tirando algo, é porque algo melhor precisa do espaço. Você não perde, você é promovido. Os sinais se repetem: fechamento, solidão, silêncio, introspecção e logo depois, clareza. Um insight, uma oportunidade que surge de onde você menos esperava. Esse é o padrão da ação divina, o colapso antes da revelação. A voz interior e o chamado da fé.
Quando o barulho externo se intensifica, Deus fala dentro de você. Hill acreditava que a intuição é a antena da mente conectada ao infinito. E todo aquele que aprende a ouvir a si mesmo descobre o caminho que Deus já traçou. Os sinais interiores antecedem as manifestações externas. Um desconforto no coração, um sentimento de urgência, uma ideia insistente. Esses são os sussurros do espírito. Mas poucos escutam, porque buscam respostas no barulho do mundo. Antes que Deus haja, Ele ativa a sua escuta. É por isso que tudo fica silencioso. As distrações cessam, as pessoas se afastam, a rotina desacelera. O silêncio é o útero do novo. Hill dizia que as respostas chegam quando a mente está calma o suficiente para ouvir. Portanto, se você está num momento em que tudo parece parado, lembre-se, o silêncio é a preparação. Deus está sussurrando o próximo passo dentro de você. Confie na voz que não grita, mas insiste. O teste final, fé sem garantia. Antes de qualquer manifestação, há sempre o teste da fé. Hill ensinava que o verdadeiro poder surge quando você age mesmo sem ver o resultado. Deus observa quem é capaz de caminhar no escuro. A mente humana busca provas, mas o espiritual exige confiança. É nesse intervalo, entre o que você deseja e o que ainda não se manifestou, que se prova quem você realmente é. Quando nada acontece, quando tudo parece impossível, quando o tempo passa e a promessa não se cumpre, Deus observa. Você ainda acredita? E é aí que os milagres começam. O padrão se repete: crise, silêncio, fé, ação inspirada. E então, o impossível se move. É por isso que Hill afirmava que o sucesso começa quando você age como se já tivesse vencido. A fé é o motor invisível que antecede toda vitória. Não espere sentir segurança para agir. Haja para criar a segurança. Quando você dá o passo sem chão, Deus constrói o caminho sob seus pés, quando tudo faz sentido. E então, de repente, tudo começa a se alinhar. Aqueles dias sombrios que pareciam inúteis revelam sua função. As dores mostram o quanto te fortaleceram. As portas fechadas se tornam bênçãos disfarçadas. E o que parecia demora, revela-se proteção. Hill dizia que a prosperidade não é um prêmio. É uma consequência de alinhamento. Quando sua mente, emoção e espírito vibram em harmonia com o divino, a ação de Deus se manifesta como uma sequência de coincidências perfeitas. Você encontra a pessoa certa, recebe a ligação inesperada, surge a oportunidade que parecia impossível. Não há acaso, há propósito. Tudo o que você viveu foi apenas o ensaio da sua elevação. Os sinais sempre se repetem, porque Deus não muda o método, apenas os personagens. E o padrão é eterno: o caos, o silêncio, o teste e o milagre. Quando você reconhece esses sinais, deixa de duvidar e começa a fluir. A fé deixa de ser crença e se torna conhecimento. E é aí que você entende: Deus nunca esteve ausente. Ele apenas esperava o momento em que você estivesse pronto para ver o invisível. Como reconhecer e usar os sinais que antecedem a ação de Deus. Quando você entende os sinais, a ansiedade se dissolve. Tudo começa a fazer sentido. Deus nunca age sem avisar. Ele apenas fala em uma linguagem que poucos compreendem. Napoleon Hill dizia que o homem comum chama de acaso, o que o sábio chama de sinal. Cada emoção que você sente, cada pessoa que entra ou sai da sua vida, cada obstáculo inesperado, tudo é código espiritual. Hill aprendeu isso observando os padrões dos homens de sucesso. Nenhum deles chegou ao topo sem antes viver um momento em que parecia tudo perdido. E é nesse instante que o divino sussurra: agora você está pronto para me ouvir. O primeiro exercício é lembrar. Volte na memória até seus maiores avanços. Antes deles, o que aconteceu? Houve perda?
Houve crise? Houve silêncio? Se sim, perceba, os sinais se repetem. Deus trabalha por padrões e Ele não muda suas leis. O caos vem primeiro porque a criação precisa do espaço vazio. Até o universo nasceu do nada. É por isso que a vida remove antes de adicionar. O mesmo acontece em você. Sentimentos antigos, medos, relações, hábitos, tudo precisa morrer para o novo nascer. A maioria das pessoas entra em pânico nessa fase. Elas tentam salvar o que está ruindo, quando deveriam agradecer. Porque quando algo se desfaz, é a mão de Deus limpando o terreno. Hill chamava esse momento de gestação espiritual. É o tempo em que nada parece acontecer, mas o invisível trabalha intensamente. A mente lógica não entende. Você ora, faz tudo certo, e mesmo assim a resposta não chega. E aí vem a dúvida, só que a dúvida é o teste. Todo processo divino tem um ponto cego, e é nesse ponto que sua fé é medida. O segredo é persistir quando nada responde. Imagine um agricultor que planta uma semente. Ele não cava a terra a cada dia para ver se o broto está nascendo. Ele confia, rega, protege e espera. A fé é a arte de esperar sem desistir. Quem domina essa arte atrai milagres. Outro sinal inconfundível é o desconforto súbito. De repente, lugares que antes te faziam bem começam a te sufocar. Pessoas próximas passam a te irritar sem motivo. Trabalhos que antes pareciam promissores agora drenam sua energia. Isso não é coincidência, é realinhamento vibracional. Deus está te tirando de um ambiente que não sustenta o seu próximo nível. Hill dizia, o desejo é a voz de Deus chamando de dentro do homem. Quando você começa a desejar algo maior, é o divino pedindo expansão. E expansão dói. Dói porque rompe velhos limites. Então, quando o desconforto chegar, não lute contra ele. Ele é o empurrão para o novo capítulo. Agora vem o sinal do silêncio. Depois do caos e da perda, tudo fica quieto. O telefone para de tocar, as oportunidades somem, as respostas cessam. Parece que Deus sumiu. Mas é o contrário. É o intervalo da transição. Quando o ferreiro molda o ferro, há um momento em que ele o mergulha na água e tudo silencia. Mas é nesse instante que o metal ganha força. O silêncio de Deus não é ausência, é maturação. É o tempo em que ele trabalha nos bastidores. Hill dizia que a mente precisa aprender a repousar antes de prosperar. Você só recebe quando está em estado de escuta. Por isso, se o silêncio chegou, pare de buscar fora. Feche os olhos, respire e pergunte: o que Deus está tentando me ensinar aqui? As respostas não virão em palavras, mas em intuições. Uma paz sem explicação, uma lembrança, um desejo novo. Esse é o sussurro da ação divina. Depois vem o teste da persistência. É quando tudo parece demorar mais do que deveria. Você sente que já aprendeu, já entendeu, já confiou, e ainda assim o resultado não chega. Esse é o último obstáculo antes da manifestação. Hill contava a história de Ariel Darby, o homem que desistiu de uma mina de ouro apenas 1 metro antes de alcançar a veia principal. Ele vendeu o maquinário por um valor simbólico, e o comprador encontrou o ouro dias depois. Esse episódio simboliza o que acontece espiritualmente com muitos. Deus observa até onde você está disposto a ir sem garantia. É como se perguntasse: você me seguiria mesmo sem prova? E quando você responde com fé silenciosa, o milagre se concretiza. O padrão é imutável: crise, silêncio, persistência e então expansão. Para aplicar isso na prática, Hill recomendava 3 atitudes mentais: observar, anotar e agir. 1. Observar. Comece o dia perguntando: o que Deus quer me mostrar hoje? Tudo se torna sinal. O comentário de alguém, uma frase em um livro, um contratempo, um atraso. 2. Anotar. Escreva à noite o que aconteceu e como se sentiu.
A repetição de padrões revelará mensagens claras. 3. Agir. Não espere condições perfeitas. A ação abre a porta para o invisível trabalhar. Hill dizia que as oportunidades gostam de movimento. Agora, vamos aos exemplos práticos de sinais que antecedem a ação de Deus, os mesmos que se repetem há séculos. A sensação de vazio. Você sente que nada mais te preenche, mesmo tendo o que queria. É o Espírito te dizendo que há mais. A perda repentina. Algo ou alguém se vai de forma inesperada. É o espaço sendo criado. O atraso, planos paralisam. O tempo se estende. É o relógio divino te reposicionando. A inquietação interna, vontade de mudar sem saber por quê. É o chamado do novo. O isolamento, amigos se afastam, convites cessam. É o silêncio do crescimento. Os sinais repetidos, números, frases, coincidências. É Deus dizendo, continue, estou aqui. Quando esses sinais aparecem, muitos se desesperam. Mas o sábio sorri. Ele reconhece o padrão. Hill dizia que a diferença entre o homem comum e o iluminado é que o primeiro reclama, o segundo agradece. O que agradece atrai, porque gratidão é a vibração que abre as portas invisíveis. Outro ensinamento profundo de Hill é sobre a energia do propósito. Quando você descobre o porquê da sua existência, os sinais ficam nítidos. Tudo o que está alinhado com o propósito flui. Tudo o que está desalinhado trava. O problema é que a maioria vive apagando incêndios, sem parar para ouvir o chamado interno. Deus não envia prosperidade a quem ainda não entendeu a missão. Por isso, antes de abrir as portas financeiras, Ele fecha as distrações. Ele quer te ver pronto para administrar a abundância sem perder a alma. A riqueza espiritual precede a material. Se você ignora esse processo, mesmo que receba dinheiro, o perde, porque sem propósito, a abundância evapora. Hill costumava repetir uma frase de Andrew Carnegie: a mente que descobre o próprio propósito já possui a metade da riqueza. E a outra metade vem quando você se alinha emocionalmente com esse propósito. O que isso significa? Significa vibrar, como se já estivesse vivendo sua missão. Sentir gratidão antes de ter. Amar antes de receber. Servir antes de ser reconhecido. O universo responde à vibração, não à necessidade. Vamos fazer um exercício de alinhamento vibracional, inspirado nos ensinamentos de Hill. Feche os olhos e imagine que todos os sinais que te assustaram nos últimos meses, as perdas, os silêncios, os atrasos, eram, na verdade, mãos invisíveis organizando sua nova vida. Veja essas situações se encaixando como peças de um quebra-cabeça. Sinta a paz de quem entende que nada foi em vão. Repita mentalmente: eu confio, eu entrego, eu entendo o padrão divino. Respire fundo. Ao fazer isso por 7 dias seguidos, algo começa a mudar. Sua percepção muda, e quando a percepção muda, a realidade segue. Hill afirmava que o sucesso é a ciência de cooperar com as leis de Deus. A fé é apenas o entendimento dessas leis. O fracasso acontece quando resistimos. É como remar contra a corrente. Quanto mais lutamos, mais cansamos. Quando soltamos, a corrente nos leva. Soltar não é desistir. É confiar que Deus tem melhor direção que o nosso medo. Outro exemplo. Pense em um empresário que perde tudo. Ele poderia se revoltar, mas decide enxergar a lição. Começa a estudar, muda sua mentalidade, identifica um novo caminho e anos depois prospera ainda mais. O que mudou? Apenas a leitura dos sinais. O que antes era visto como maldição tornou-se o empurrão para a missão. Hill chamava isso de a alquimia das derrotas. A capacidade de transformar perda em poder. Agora, observe sua vida. Qual derrota recente pode estar escondendo uma oportunidade? Qual dor te forçou a olhar para dentro? Esses são os portais do recomeço.
E se você aprender a atravessá-los com fé, Deus age com velocidade. Para intensificar esse processo, pratique o que Hill chamava de autossugestão divina. É o diálogo interno que molda a vibração. Repita diariamente: tudo o que me acontece coopera para o meu crescimento. Deus está movendo as peças mesmo quando não vejo. Eu confio no tempo certo das bênçãos. Cada silêncio é resposta. Estou pronto para receber o novo sem medo. Essas frases reprogramam o subconsciente. A mente começa a esperar o melhor. E quando ela espera o melhor, ela cria o campo onde o milagre se manifesta. Hill também falava do círculo de fé. Ele dizia que devemos escolher cuidadosamente as pessoas ao redor. Se você compartilha um sonho com quem vibra medo, o medo contamina. Se compartilha com quem vibra fé, a fé multiplica. Deus age através de conexões. Muitas vezes, a ação divina vem por meio de uma pessoa enviada no momento certo. Por isso, um dos sinais mais sutis da aproximação do milagre é o surgimento de pessoas novas, com ideias novas. Elas parecem aparecer por acaso, mas são mensageiros. Receba-as com atenção. E há ainda um sinal silencioso, o despertar da sensibilidade espiritual. Você começa a perceber energia nas coisas, sente intuições mais fortes, sonha com mensagens, sente arrepios inexplicáveis. Isso é o divino ampliando sua antena. Não ignore, escreva, observe. Porque o que parece místico é apenas a forma mais pura de comunicação. Hill dizia que todo homem tem uma linha direta com a inteligência infinita. Só que essa linha só se ativa quando há fé, gratidão e propósito. É como uma estação de rádio. A frequência de Deus é constante, mas você só ouve se sintonizar. O ruído da dúvida impede a sintonia. O silêncio da fé a restabelece. Agora imagine uma cena. Você em um quarto escuro. No início, você não vê nada, mas aos poucos, seus olhos se acostumam e percebem formas. É assim com os sinais de Deus. Eles sempre estiveram lá, mas você precisa ajustar sua visão espiritual. E quando enxerga, tudo muda. Você percebe que o que parecia caos era ordem, que o que parecia perda era livramento, que o que parecia demora era construção. Hill terminou sua vida afirmando que a mente humana, quando guiada pela fé, é o instrumento mais poderoso do universo. Ele entendia que fé não é emoção, é tecnologia espiritual. E quando você domina essa tecnologia, coopera com Deus. Não luta, não teme, apenas flui. Por isso, comece hoje um diário dos sinais. Durante 30 dias, anote tudo o que parecer coincidência. Analise no fim. Você vai perceber padrões. Vai ver como o divino fala o tempo todo. Vai rir ao entender que as respostas sempre estiveram à sua frente. Esse exercício muda a mente porque transforma confusão em clareza. E lembre-se, Deus não muda o padrão, Ele muda você. O caos virá, o silêncio virá, o teste virá. Mas agora você saberá reconhecer. E quando souber reconhecer, deixará de temer. E quando deixar de temer, viverá em fé. E quem vive em fé já está dentro da ação divina. Como usar os sinais de Deus na sua carreira, relacionamentos e vida espiritual. A mente treinada para reconhecer os sinais de Deus se torna um radar infalível para decisões certas. Napoleon Hill dizia que a diferença entre quem prospera e quem se perde é a capacidade de interpretar os indícios invisíveis. Essa leitura se aplica a todas as áreas: o trabalho, o amor, a espiritualidade. Tudo é regido pelo mesmo princípio. Primeiro vem o sinal, depois a ação divina. Se você ignora o sinal, perde o tempo da colheita. Se o reconhece, acelera o destino. No campo profissional, os sinais aparecem de forma muito clara. Às vezes, um projeto que você ama começa a travar. Reuniões se tornam tensas, clientes somem, resultados despencam. Você insiste, luta, força, mas nada flui. Isso é Deus te avisando. O ciclo acabou.
A energia que sustentava aquele caminho foi retirada. É a maneira divina de te empurrar para algo maior. Hill observou esse padrão em dezenas de empresários e inventores que estudou. Eles só alcançaram o ápice depois de perder o que julgavam essencial. Henry Ford foi demitido antes de fundar sua empresa. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de criar a lâmpada. Em cada fracasso havia um sinal. Não é aqui, é ali. Se você aprender a ouvir, evitará anos de frustração. O segredo é entender que a frustração é bússola. Quando algo trava, em vez de insistir, pergunte: o que o universo quer me mostrar? Às vezes, o redirecionamento não é abandonar tudo, mas ajustar a rota, mudar o público, a abordagem, a missão. Outro sinal comum é o desejo repentino de fazer algo diferente. Você acorda com vontade de empreender, mudar de cidade, estudar outro tema. O medo logo tenta bloquear. E se der errado? Mas Hill ensinava que esse impulso vem do subconsciente em sintonia com a inteligência infinita. É o chamado do propósito. Quando Deus quer elevar alguém, ele acende o fogo do inconformismo. É esse incômodo que separa o homem mediano do visionário. Portanto, da próxima vez que sentir esse impulso, não o sufoque. Alimente-o. Comece pequeno, mas comece. O primeiro passo é o portal do milagre. Nos relacionamentos, os sinais também são previsíveis. Quando alguém começa a se distanciar, quando a comunicação esfria, quando o respeito se perde, o ego grita para segurar, mas o espírito sussurra para liberar. Hill dizia que o amor verdadeiro não é posse, é vibração de crescimento mútuo. Se a relação impede o seu crescimento, ela deixou de ser canal de Deus. E ele, em sua sabedoria, promove rupturas dolorosas para libertar ambos. O mesmo vale para amizades e parcerias. Se alguém constantemente drena sua energia, critica seus sonhos ou desvaloriza sua fé, esse é um sinal. Deus retira pessoas que bloqueiam o seu propósito. Não é castigo, é poda. Toda árvore frutífera precisa ser podada para dar frutos maiores. No entanto, há também o sinal oposto, a chegada de novas conexões. Quando Deus está prestes a agir, Ele envia pessoas com a chave que faltava. Pode ser um cliente, um mentor, um amigo, alguém que menciona exatamente o que você precisava ouvir. Hill chamava isso de sincronias da mente mestra. Ele afirmava que nenhuma grande conquista é individual. O Criador opera por meio de encontros aparentemente casuais que se revelam cruciais. Por isso, esteja atento. Observe quem surge na sua vida quando tudo parecia perdido. Essa pessoa pode ser o instrumento da ação divina. Na dimensão emocional, os sinais mais fortes são o cansaço e a sensibilidade aumentada. Você sente vontade de chorar sem motivo, sonha com mensagens simbólicas, se sente mais vulnerável. Isso não é fraqueza, é purificação. O espírito precisa esvaziar emoções antigas para receber novas. Hill dizia que a emoção é o combustível da fé. Se o tanque está cheio de medo e raiva, a fé não circula. O universo então provoca situações que fazem você liberar o que reprimiu. Um conflito, uma perda, uma lembrança. Quando isso acontecer, não fuja. Permita sentir. Chore, respire, perdoe. O choro é o batismo da alma. Ele limpa o campo energético para que Deus possa agir. Na vida espiritual, o sinal mais claro é a expansão da consciência. Você começa a questionar tudo. Por que estou aqui? Qual é meu propósito? Por que essa dor? Esse questionamento é o início do despertar. Hill afirmava que a mente só se abre para a riqueza quando reconhece a presença divina como força orientadora. A prosperidade sem espiritualidade é areia movediça, parece sólida, mas afunda. Quando você coloca Deus no centro, tudo o que é necessário chega no tempo certo, não por esforço, mas por sintonia. Para aplicar isso, pratique 3 atitudes diárias. Uma entrega consciente ao acordar, diga:
Guia-me, Senhor, pelos sinais do dia. Isso abre o canal da percepção. 2. Ação alinhada. Quando sentir um impulso positivo, haja imediatamente. O atraso mata o milagre. 3. Revisão noturna. Antes de dormir, agradeça até o que não entendeu. A gratidão decodifica o sentido oculto dos fatos. No ambiente profissional, use os sinais para decidir com sabedoria. Se uma proposta parece boa, mas gera desconforto, investigue. Deus nunca guia pela ansiedade. A paz é o selo divino. Hill dizia que o verdadeiro sucesso traz tranquilidade, não tensão. Se algo exige que você sacrifique sua integridade, é cilada. Por outro lado, se um caminho te desafia, mas te inspira, esse é o caminho da fé. Na vida pessoal, os sinais se manifestam como repetição de temas. Você atrai o mesmo tipo de pessoa, vive as mesmas discussões, enfrenta o mesmo tipo de perda. Isso não é azar, é lição não aprendida. Deus repete o teste até você mudar a resposta. Quando você reage com consciência diferente, o ciclo se encerra. Portanto, pergunte-se: o que essa situação quer me ensinar desta vez? A resposta é o código da sua libertação. Hill também falava da importância da oração inteligente. Ele dizia que orar não é pedir, é alinhar a mente com a frequência da solução. Quando você ora lamentando, vibra na falta. Quando ora agradecendo, vibra na abundância. A oração é o momento em que você sintoniza o transmissor interno com o plano divino. Use-a como ferramenta de foco. Diga mentalmente: sou guiado, sou protegido, sou próspero. Essas palavras programam o subconsciente e o mantêm receptivo aos sinais. No campo das finanças, os sinais se apresentam como intuições súbitas. Você sente vontade de investir em algo, de mudar a forma como trabalha, de estudar um novo campo. O medo tenta bloquear, mas Hill insistia. A intuição é mais valiosa que a lógica. Ela vem do contato com a inteligência infinita. Claro, deve-se unir fé e prudência. Analise, mas não duvide do impulso. Grandes fortunas começaram com pequenas intuições obedecidas. Um exemplo prático: um vendedor começa a perder clientes e entra em desespero. Em vez de lutar contra o fluxo, ele decide meditar e observar os sinais. Percebe que sente paz ao pensar em abrir seu próprio negócio. Ora, pede clareza, e no dia seguinte um amigo oferece parceria. Ele aceita e o negócio prospera. O que mudou? Apenas a percepção. Ele saiu do medo e entrou na fé ativa. Outro exemplo: uma mulher reza por um relacionamento sólido, mas todos terminam. Cansada, decide entregar. Pouco tempo depois, conhece alguém quando menos esperava, e dessa vez flui. O que aconteceu? Ela aprendeu a não forçar o tempo divino. Deus não nega pedidos, apenas ajusta o momento. No campo espiritual, os sinais podem vir em formas sutis. Um número repetido, uma música com mensagem, uma coincidência improvável. Hill chamava isso de eco do pensamento dominante. Quando você foca em algo com emoção, o universo responde com ecos. Eles servem para confirmar o caminho. Se você pensar em abrir um projeto e começar a ver repetidamente a mesma palavra ou símbolo, é um aceno do invisível. Também há o sinal da serenidade. Quando algo é realmente seu, você sente calma mesmo diante do desafio. Quando não é, sente peso. Essa é a linguagem mais simples de Deus. A paz é o sim, o incômodo é o não. Hill dizia que a mente treinada para a paz toma decisões milionárias sem esforço. Agora, um exercício poderoso. Sente-se por 5 minutos em silêncio e relembre algo que deu errado. Pergunte-se: que sinal eu ignorei? Talvez fosse o cansaço, a falta de empolgação, os obstáculos constantes. Perceba que o aviso estava lá. Agora prometa a si mesmo não ignorar mais. Cada vez que um novo sinal aparecer, agradeça e ajuste o rumo.
Essa prática simples muda destinos. Em resumo, os sinais que antecedem a ação de Deus não são punições, são mapas. O caos mostra onde você ainda tenta controlar. O silêncio mostra onde precisa confiar. A perda mostra onde não havia mais crescimento. E o novo impulso mostra onde a graça quer te levar. A leitura desses sinais é o idioma dos mestres. Hill dizia que todo homem é rico quando entende que a adversidade é apenas instrução temporária. O sofrimento termina quando o aprendizado se completa. Depois disso, a vida entra em fluxo. As portas se abrem, o dinheiro volta a circular, as pessoas certas aparecem. É como se o universo dissesse: agora você entendeu o código. Se você aplicar esses princípios no trabalho, vai parar de correr atrás e começar a atrair. Se aplicar no amor, vai deixar de mendigar atenção e passará a irradiar respeito. Se aplicar na espiritualidade, deixará de buscar Deus fora e o encontrará dentro. E quando isso acontecer, não haverá mais medo, porque quem entende os sinais nunca se sente perdido. A prosperidade, no fim, é apenas a consequência de uma mente que coopera com o divino. E Deus coopera com quem confia.